Olá, tudo bem? Eu vou compartilhar com você uma aula gravada referente ao caderno 5, na frente um, é o módulo 19. A primeira aula é do caderno 5, Agricultura, parte um, né, que eu fiquei devendo para vocês, tá? Então, vamos iniciar aí a aula. Moçada, nessa primeira aula de agricultura, a gente vai analisar, em primeiro lugar, quais são os fatores naturais que, de alguma maneira, interferem na prática da agricultura, que sejam importantes para o produtor rural. E um desses fatores é o clima, né? O Brasil, conforme você já viu nas suas aulas de clima, o Brasil tem uma relativa variedade climática. Há um predomínio de climas quentes e úmidos, variando um pouco, né, na quantidade de chuvas e na época em que ocorrem essas chuvas. Não são assim tão diferentes uns dos outros. Problemas climáticos são poucos e são simples. Dá para enfrentar. É o caso, por exemplo, das secas no sertão nordestino. E aí dá para produzir, sim. É só implantar uma irrigação bem planejada, bem feita, bem executada, e aí vai se conseguir produzir no sertão. Temos também o problema de geadas durante o outono e o inverno, mais comum no sul, mas também ocorrendo no sudeste, e durante o verão, em algumas áreas mais baixas, devido ao excesso de chuvas, inundações, áreas que ficam alagadas. Geadas e inundações, claro que vão trazer alguns transtornos, mas não que impeçam a prática da agricultura e pecuária. Eventualmente há alguns prejuízos, né? Claro que sim. Mas nós não temos desertos, nós não temos geleiras, não há ocorrência de furacões, nem de queda abundante de neve, portanto, nenhum problema climático sério, né? Agora, há um outro fator que também interfere na agricultura e na pecuária, que é o quê? Solos. Em relação a isso, como o Brasil tem várias formações geológicas, vários tipos de rochas, com o processo de intemperismo, químico, físico e biológico, o Brasil acaba tendo uma grande variedade de solos. A maioria dos nossos solos não é de alta fertilidade, a maioria deles vai necessitar da aplicação de adubos, né, de corretivos químicos para produzir bem. Lembre, por exemplo, da região do Cerrado, no Brasil Central, são solos ácidos e com baixa fertilidade. Tem que haver aplicação de calcário para diminuir a acidez e aplicar os adubos. Beleza? Os nossos solos mais férteis você já viu também em outros módulos. Terra roxa, que resulta da decomposição do basalto, encontrado no Oeste Paulista, por exemplo. O massapê ou massapé, encontrado lá no litoral do Nordeste, utilizado pela monocultura da cana desde a época colonial. Os solos de várzea, que acompanham rios, são mais úmidos. Tá? Esses são os melhores solos que nós temos. Muito bem, e problemas com solos? Sim, temos. São mais significativos, né? Também você já viu muita coisa aí. A progressiva erosão, né, a destruição mecânica, física dos solos por agentes intempéricos, isso ao mesmo tempo vai provocando o esgotamento do solo que fica menos fértil. Temos também o problema da desertificação, em que o solo vai perdendo água, vai ficando mais seco, pode expor mais camadas de areia, ele vai se arenizando e pode aumentar também igualmente o teor de sal no solo, tá? E a contaminação química, que pode ocorrer por diversos fatores, né? Deposição de lixo e esgoto, os rejeitos da atividade mineradora, metais pesados, por exemplo, ou ainda agrotóxicos utilizados em quantidade exagerada, mal aplicados, contaminando solos e fontes de água. Perfeito? Agora, eu vou apresentar na sequência aí para vocês mais dois problemas com solos, só que esses dois problemas, eles são de ordem natural, ocorrem por processos naturais, que é o caso da lixiviação, vai ocorrer em áreas onde chove muito, com frequência,
E aí a água das chuvas forma enxurradas. Essas enxurradas passam pelo solo, tiram materiais hidrossolúveis que são levados embora. E aí o solo fica empobrecido. E um outro chamado laterização, típico de áreas tropicais que alternam a estação chuvosa e a estação seca. Na estação seca, vão se concentrando óxidos de ferro e de alumínio perto da superfície do solo, formando uma crosta dura, né, chamada laterita. Essa crosta dura, ela compromete o solo, tá? Perfeito? Isso é a laterização. E aqui um exemplo para vocês que já apareceu anteriormente, um processo erosivo bastante intenso, pronunciado, que começa com escoamento superficial da água, levando partículas do solo embora, formando uma ravina profunda, larga, extensa, chamada vossoroca. Perfeito? Muito bem. E agora vamos ver um breve histórico aí da agricultura no Brasil, voltando desde o início lá da época colonial para cá, tá? Então, gente, durante muito da nossa história, nós somos muito dependentes de monoculturas para mercado externo, isso em grandes propriedades. Lembra-se lá do início da colonização, o engenho produtor de cana e açúcar que ia para a Europa, utilizando mão de obra escrava. Posteriormente, a monocultura do algodão. Depois, a monocultura do café. Então, isso permeou boa parte da nossa história. Depois, turma, nós temos, né, em 1850, um fato muito importante, que foi a promulgação da Lei de Terras. Qual era o objetivo dessa Lei de Terras? Disciplinar, criar um ordenamento jurídico, regulamentar a propriedade de terras no Brasil. Isso era importante, isso era necessário. A partir dessa lei, para ser proprietário de terras, você teria que comprar a terra, pagar em dinheiro e registrar o título de propriedade em um cartório de registro de imóveis. Registrar a escritura. Ora, turma, pense. Se você tinha que comprar a terra e pagar em dinheiro, quem é que teria mais terras a partir daí? Quem tivesse mais dinheiro. E o escravo que estava sendo liberto da escravidão? Ele não tinha um centavo. Portanto, ele não teria terras nenhuma. Então, nós temos aí uma consequência perversa dessa lei de terras, que acabou acontecendo, que acentuou a concentração de terras no Brasil. Isso ao longo do tempo, né? Pouco a pouco foi se acentuando a concentração de terras no Brasil. A partir da década de 40, neste século XX que se passou aí, muda um pouco essa situação. Nós vamos começar a ter uma maior diversificação na nossa produção. Qual era o contexto no caso? 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Gerou uma crise econômica mundial. Afetou a nossa economia, que foi a ruína com o café. E aí nós percebemos que ficar dependente de um único grande produto para que a economia funcionasse não era legal, né? Então aí nós começamos a diversificar a nossa produção agrícola, aproveitando o conhecimento trazido pelos imigrantes europeus no final do século XIX e começo do século XX. Eles já vinham com experiência lá da Europa de desenvolver policultura de alimentos em pequenas e médias propriedades. Tá? Então, junta-se tudo isso para esta diversificação. Muito bem. Ao longo do tempo, então, como eu disse, lentamente, aumentou a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, junto com o desemprego no campo, tivemos aí uma maior intensidade do êxodo rural, um maior número de invasões de propriedades, um maior número de conflitos e mortes no campo, portanto, uma situação de conflito, de tensão. E aí surge o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aumenta a pressão pela implantação de uma reforma agrária. Perfeito?
em 1988, promulgamos a atual Constituição. E na atual Constituição está escrito lá que o Estado brasileiro, a União, é responsável pela implantação, pela execução da reforma agrária, independentemente do presidente ser mais à direita, mais à esquerda. E essa reforma agrária é a cargo do Ministério da Agricultura. Perfeito? Para ilustrar um pouquinho a aula para vocês. Aqui nós temos uma medida aí da concentração do campo, no campo, né, de terras. E aí ele apresenta em vermelho as áreas em que os imóveis, está a maior parte dos imóveis, que detém 25% das maiores áreas privadas. No Centro-Oeste, parte do Nordeste e Amazônia. E em cinza, imóveis que detêm 25% das menores áreas. Portanto, é claro que aqui no vermelho, maior concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. Isso daí é das terras privadas, tá? Terras que ainda não têm um proprietário, em que, na verdade, elas pertencem ao Estado, à União, ao governo federal. São chamadas de terras devolutas. Tá ok? Muito bem. Para ilustrar também, mortes por conflitos agrários, período 2001-2019. Gente, é comum, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Se nós tivéssemos o gráfico voltando mais no tempo, nós também observaríamos alguns períodos de maior intensidade de conflitos e mortes, depois diminuindo o problema, depois voltando a se acentuar, tá? Mas permeando aí boa parte da nossa história. Muito bem. Voltando à Constituição, né? E eu sempre alerto que é importante conhecer um pouco da Constituição. No capítulo 3 da nossa Constituição, da política agrária e fundiária e da reforma agrária, no título número 7 da Ordem Econômica e Social, você vai encontrar, a partir do artigo 184, daí em diante, e eu só coloquei aqui algumas linhas. E aí fica a sugestão. Continue lendo lá a Constituição Brasileira a partir do artigo 184. Estão lá muitos detalhes. Vamos explorar só essas linhas aqui, ó. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Tá vendo? É tarefa do Estado. Desapropriar e realizar a reforma agrária. O imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Em outras palavras, o Estado não está indo lá pegar a tua terra e tchau para você. Não é isso. O proprietário será indenizado previamente e justamente. Tá? O que significa essa história aqui de o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social? Então, por isso que eu sugeri você continuar a ler, porque isso está discriminado a seguir no texto. Eu vou dar apenas um exemplo para vocês. Uma propriedade rural, um imóvel rural, que esteja vazio, não esteja produzindo, não esteja gerando emprego, ele não está cumprindo a função social. Porque, de acordo com a Constituição, a terra tem que atender o direito da coletividade, da sociedade como um todo. E o direito da sociedade como um todo é uma terra que gere empregos e que produza para a sociedade e que não fique vazia. Muito bem. Identificado esse imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, o que acontece em seguida? O processo de desapropriação. Feito esse processo, aquela propriedade é dividida em lotes menores e cada lote menor é entregue a uma família de camponeses sem terra, devidamente pré-cadastradas. Essa entrega das terras e entregando junto o título de propriedade, a escritura do imóvel, chama-se assentamento de famílias no campo. Ok? Muito bem. E aí, então, continuando o histórico, na década de 90, boa parte dela governada por Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o maior número de desapropriações.
Na década de 2000, a maior parte governada pelo Lula, tivemos o maior número de assentamentos de famílias no campo. Só que, infelizmente, a partir de 2007, mais ou menos, o ritmo da reforma agrária no Brasil começou a diminuir. Despencou, tá? Ela ainda continua, mas ela tem andado muito lentamente. Ela ainda não foi concluída. O que significa que o problema da desigual distribuição de terras, melhor, da péssima distribuição de terras, em parte se mantém. O que gera uma situação que pode levar novamente a novos conflitos e mortes no campo. Invasão de terras indígenas, de terras quilombolas, né, disputas entre latifundiários, grileiros, poceiros. Perfeito? Muito bem. Então, alguns dizem é necessário agilizar a reforma agrária e concluí-la. Outros dizem não, porque essa reforma agrária foi idealizada décadas atrás. Ela já não é mais adequada, ideal para o perfil da agropecuária neste século XXI, nessa década de 2020, e que, portanto, já que ela não é mais adequada, tem que parar. São opiniões divergentes, discordantes, nem todos pensam o mesmo. Entenda isso. Ok? Muito bem, gente. E aí está o gráfico mostrando, a partir de 95, famílias assentadas pela reforma agrária. Aqui no governo FHC, aqui no governo Lula e mais ou menos a partir de 2007, despenca. Continua até hoje, mas em um ritmo bem lento. Sobe um pouco, cai um pouco, mas atualmente num ritmo bem lento. Perfeito? Muito bem. E agora? Bom, agora é aquele momento de você interromper aqui esta aula gravada, pegar a sua apostila, estudar o módulo desse assunto e tentar fazer os exercícios. Não estamos juntos, né? Essa aula é gravada. Então você vai tentar fazer essas questões. Depois, veja que eu apresento aqui para vocês as respostas. Vá conferindo, anote o que você errou, o que que se acertou, anote quais são as suas dúvidas, tá? E aí, havendo dúvidas maiores, venha, me pergunte que a gente esclarece, tá ok? Então faça isso. E reassista essa aula quantas vezes você quiser ou necessitar, tá? Vai parando a aula, faça anotações, beleza? Aproveite bem então esta aula gravada, aproveite bem o seu material de estudo, tá? E quem sabe numa próxima oportunidade aí a gente tem uma outra aula que eu te apresente também gravada. Beleza? Então, bons estudos. Tchau, tchau. Até mais.